So 2 weeks ago we had a Bible verse that I have chosen to teach about. 2 semanas atrás nós tivemos um versículo bíblico pelo qual eu ensinei. And mathematically it's probably very impossible that someone who doesn't know what I'm teaching about speaks about the verse right before I speak about this, before I teach. Do ponto de vista matemático é praticamente impossível alguém conhecer as palavras antes de eu sequer poder dizer alguma coisa. But there was a lady in the service, and before I started to preach in the worship, she mentioned that Bible verse. E havia uma senhora aqui que eu, antes de mencionar os versículos, ela falou sobre eles. And we need to be sensitive in the spirit if things like this happen. E precisamos estar sensíveis no espírito se queremos entender estas coisas. Because out of my own view, it's a miracle. De acordo com o meu forma de pensar, é um milagre. I believe that God spoke to us as a little church. E eu creio que Deus falou connosco como uma igreja pequena. Isn't that wonderful? Não é isso bom? God cares about us. Deus se preocupa connosco. And this was the verse. E este foi o versículo. It's in Mark 12:33. Está em Marcos 12:33. Mark 12:33. Marcos 12:33. To love him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. E amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. So when we look on the first, one question that comes up is, who is our neighbor? E a primeira questão que fazemos é quem é o nosso próximo. I quickly want to answer that. Eu quero responder isso de forma rápida. Our neighbor is not only our brother and sister in Christ. O nosso próximo não é apenas nosso irmão e irmã em Cristo. So how do I know that? Como é que eu sei isso? The Bible clearly says that we shall even love our enemy. Porque a Bíblia claramente diz que devemos amar o nosso inimigo. So our neighbor can only be Então o nosso próximo só pode ser every person next to us. qualquer pessoa ao nosso próximo de nós. So in a time where we extremely love, what do we love in this time? E num tempo em que nós simplesmente amamos, o que é que nós amamos realmente? In a time where we extremely love, what does the Bible say do we love in our time? E num tempo em que nós amamos com tanta paixão, o que é que a Bíblia diz que nós amamos? In a time where we extremely love ourselves. Num tempo em que nós amamos a nós mesmos. We need to understand that our love shall be for others. Temos que entender que o nosso amor deve ser pelos outros. For God Por Deus and for the people around us. e pelas pessoas ao nosso redor. It's very important to understand. É muito importante entender isso. I give a short example. Dou um curto exemplo. Can others see that we love God and them? Será que outros podem ver que nós amamos a Deus e a eles também? What does your neighbor do when he loves fishing or surfing? O que é que o teu próximo vizinho faz quando ele ama surfar ou pescar? I believe he will always go surfing or fishing whenever it's possible. Ele vai estar sempre a ir pescar e a surfar, sempre que for possível. So if you know him, where are his thoughts all the time? E então ele fica a pensar, onde é que posso ir? What does he talk during the week? O que é que ele fala durante a semana? Probably about surfing and fishing. Provavelmente sobre pescar e surfar. So when our heart is with love of God and love for our neighbors, Então quando o nosso coração está cheio de amor por Deus e pelo próximo, where should our time be? onde é que o nosso tempo vai estar? Where should our thoughts be? Onde é que os nossos pensamentos vão estar? Where should we be? Onde é que nós devemos estar? But coming back to the verse, Mas voltando aqui ao versículo, I want to give a more detailed biblical explanation to the second part first. mas eu quero dar um detalhe sobre a segunda parte do versículo primeiro. It says, more important than all burnt offerings and sacrifices. Diz, mais importante que todos os holocaustos e sacrifícios. And for that, we look into a story of the Old Testament.
E para isso vamos dar uma vista de olhos numa história do Velho Testamento. It's in 1 Samuel 15, 17 to 24. E está no Velho Testamento, no livro de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 17 a 24. And it's a conversation between Samuel and Saul. E é uma conversa entre Samuel e Saul. So Samuel said in verse 17, although you were once small in our own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. And he sent you on a mission, saying, go and completely destroy those wicked people, the Amalekites, wage war against them until you have wiped them out. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os Amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. So this was verse 18. E este é o versículo 18. And I want to give a closer instruction about how was really the job that God has given to Saul announced by God. E eu quero fazer referência aqui que foi a tarefa dada por Deus a Saul. In Samuel 15:3 we can read that, what God said. Em 1 Samuel 15, versículo 3, podemos ler sobre isso. Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep and camels and donkeys. Oh, I'm so glad that we don't live in that time anymore of the Old Testament. E diz: vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os que mamam, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Ainda bem que já não vivemos neste tempo. No exemptions. Não há exceções. Kill everything. Mata tudo. This is what God said to him. Isto foi aqui que Deus disse a ele. And we go back to Samuel 15:19. E voltamos ao versículo 19, 1 Samuel 15. Then Samuel asks Saul, why did you not obey the Lord? E ele diz: por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. But I did obey the Lord, Saul said. E Saul disse: mas eu obedeci ao Senhor. I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os Amalequitas destruí totalmente. So is everyone destroyed when you can bring back a king? Será que todos foram destruídos quando tu trazes de volta o rei? So what happened to Saul? He had his own thought coming in, and he had his own compromise coming in, and he thought, it would be nice to show that we have won, and we take their king, and it demonstrates my power. E então vejam o que Saul fez. A ideia cabe de todos, mas somente trouxe isto e é uma forma de mostrar que nós estamos no comando, que somos fortes e está tudo ok. In verse 21, the soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. So it was not only the king that wasn't killed, Não foi somente o rei que não foi morto. because it says took sheep and cattle from the plunder. Aqui diz que tomou ovelhas e vacas do despojo. And before the job was do not spare cattle and sheep. Quando a ordem expressa era matem as ovelhas, matem tudo. So Saul made a compromise again. Então Saul fez novamente um compromisso. But Samuel replied,
Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed, to submit, is better than the fat of rams. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. So what did Saul try to do? Like, oh, we made a mistake. God, we just do the thing we always do. We give an offering, a sacrifice to you, and everything will be fine again. O que é que Saul fez de forma a remediar a questão? Ele disse, se calhar vamos tomar este despojo e vamos matar e fazer estes sacrifícios, de forma a cobrir um pouco aquilo que nós fizemos. But in verse 23 we understand the drama of the deeds of Saul. Mas no versículo 23 entendemos aqui realmente a obra de Saul. Not to obey God. Não obedecer a Deus. It is a rebellion. É rebelião. And here it's written, 23, for rebellion is like the sin of divination, which is witchcraft, and arrogance like the evil of adultery, worship to ourselves. Because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you as king. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. So what happened? Saul just somehow was prideful. Saul was arrogant. He thought, we do it a little bit different. O que é que aconteceu aqui? Saul pensou, era um pouco arrogante, um pouco agir de forma orgulhosa. Ele disse, cara, vamos fazer aqui qualquer coisa para remediar a questão. Maybe he loved himself somewhere a little bit more than God. Se calhar algo dentro dele tinha um amor por ele próprio um pouco maior do que o amor a Deus. Listen to what these deeds, not to submit to God, are compared with. É impossível comparar estas pequenas obras com submeter-se a Deus. It's like the sin of witchcraft. Diz a Bíblia que é como o pecado de feitiçaria. It's like the evil of adultery. É como a idolatria. Then Saul said to Samuel in verse 24, I have sinned, I violated the Lord's command and your instructions. I was afraid of the man, so I gave in to them. Então no versículo 24, Saul disse a Samuel, pequei, porquanto tenho trespassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. So Saul looked to people. Então Saul olhava para as pessoas. He was afraid of people. Ele tinha medo das pessoas. We shall never fear people, we shall fear God. Nós não devemos temer as pessoas, devemos temer a Deus. And he got weak. E ele tornou-se fraco. Made a mistake. Cometeu um erro. He repented. Arrependeu-se. But it didn't help so much. Mas não lhe ajudou muito. So when we look in our time, E quando nós olhamos para o nosso tempo, what is the sacrifice? What is the offering? o que é o sacrifício? O que é a oferta? It's the church tradition. É as tradições da igreja. It's our goodwill, É as nossas boas obras. our offering, As nossas ofertas. our Christian O lifestyle. nosso estilo de vida cristã. But the rebellion and the arrogance, our pride, means that we love ourselves more than God and our neighbor, and we want to do it our way. Mas a nossa rebelião simplesmente significa que nós amamos a Deus e a nós mesmos mais do que a Deus e as pessoas. E queremos fazer as coisas à nossa maneira. For full obedience is that we love God and our neighbor. A obediência total é amar a Deus e os nossos próximos. And here it's written in verse 23, to obey is better
than E sacrifice. aqui diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. This was the second part, or the last words of this verse of Mark 12:33, an explanation. E este foi a segunda parte do versículo em Marcos 12:33. And now we go to the first part, to love him and to love our neighbor. E agora vamos à primeira parte, que é amar a Deus e amar o nosso próximo. In 1 John 4:7-21, Em 1 João capítulo 4, versículo 7 a 21, we read a lot about love. nós lemos muito acerca do amor. And I quickly want to read it. E eu rapidamente quero ler. Dear friends, from verse 7, let us love one another because love comes from God. Everyone who loves has become a child of God and knows God. Amados, amemos-nos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verse 8, anyone who does not love does not know God because God is love. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Here is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world. He sent him so we could receive life through him. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Here is what love is. It's not that we loved God. It is that he loved us and sent his Son to give his life to pay for our sins. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. In verse 11, dear friends, since God loved us this much, we should also love one another. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Verse 12, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us. His love is made complete in us. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Verse 13, here is how we know that we are joined to him and he to us. He has given us his Holy Spirit. E nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. The Father has sent his Son to be the Savior of the world. We have seen it and we are witnesses to it. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. God lives in anyone who agrees that Jesus is the Son of God. This kind of person remains joined to God. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. So we know that God loves us. We depend on it. God is love. Anyone who leads a life of love is joined to God, and God is joined to them. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Verse 17. Suppose love is fulfilled among us, then we can be without fear on the day God judges the world. Love is fulfilled among us when in this world we are like Jesus. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. There is no fear in love. Instead, perfect love drives away fear. That's because fear has to do with being punished. The one who fears does not have perfect love. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. We love because he loved us first. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Verse 20. Suppose someone claims to love God but hates a brother or sister, then they are a liar. They don't love their brothers and sisters whom they have seen, so they can't love God whom they haven't seen. E se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Here is the command
God has given to us. Anyone who loves God must also love their brothers and sisters. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. The Bible says that in these last times, the love of people will grow cold. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor esfriará. But we read that we shall love God with our whole heart and with our whole understanding and our neighbor. Mas lemos aqui que devemos amar a Deus com todo o nosso coração e também o nosso próximo. And I see it as a lot of work because we need to come in this love again out of loving ourselves, totally in loving God and others. E eu creio que há um grande trabalho a fazer em nós deixarmos de colocar nosso amor só em nós e poder olhar para Deus, amá-lo e amar ao nosso próximo. I think the last words before someone says goodbye for a while, they are always special words. E eu creio que é muito especial sempre que alguém vai embora e deixa umas palavras. Eu creio que são as palavras mais importantes. They are important. Yeah, they are more important. So this were the last words before Jesus went to heaven after his resurrection. E estas são as palavras que Jesus, são as últimas palavras antes de ele ressuscitar e ir ao céu. In Mark 15, 16 to 20, he says the following. Em Marcos capítulo 15, versículo 16 a 20, ele diz, Mark 15, 16 to 20. o Evangelho de Marcos capítulo 15, versículo 16 a 20. He said to them, to the disciples, Ele disse aos discípulos, Go into all the world, preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who does not believe will be punished. Here are the miracles, signs that those who believe will do. In my name they will drive out demons. They will speak in languages that they had not known before. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on ill people, and the people will get well. When the Lord Jesus finished speaking to them, he was taken up into heaven. He sat down at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere. The Lord worked with them and backed up his word by the signs that went with him, with it. Mark 15. I think it's the reference is not right. The reference is not right. Ooh. Can we just look where it is? Go into all the worlds. It's not Mark. Did I copy something wrong? It's Mark 16. Sorry, I mixed it up. 15 to 20. Mark 16, not Mark 15. Yes. E disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora o Senhor disse, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles no Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. So in the Old Testament, God has given Saul a job to do. No Antigo Testamento, Deus deu uma tarefa a Saul para fazer. And was to wipe out the evil. E era aniquilar todo o mal. And in the New Testament, God has given us a job to do. E no Novo Testamento, Deus nos dá a nós uma tarefa para fazer. To bring the light. Trazer a luz. So to love God and to love our neighbor is much more important than our happy Christian lifestyle and our own goals in life or in church.
Amar o nosso próximo é de longe muito mais importante do que as nossas próprias ambições de vida cristã e ir à igreja, se calhar. Because to love God and to love others, it belongs together. Porque amar a Deus e amar o próximo estão de mãos dadas. And if we love God, we do what He says, and we obey Him. Se nós amamos a Deus, nós cumprimos com aquilo que Ele diz. Because it says obedience is better than sacrifice. Porque diz, obedecer é melhor que sacrificar. Church is not a club where we receive clear instructions about what to do. A igreja não é um clube onde nós recebemos instruções daquilo que devemos fazer. It's about us loving God and our neighbor. É sobre amar a Deus e o nosso próximo. And if we love our neighbor, we want the best for him. E se nós amamos o nosso próximo, queremos o melhor para ele. And that's the reason why we evangelize today. E isso é a razão pela qual nós evangelizamos We hoje. want to take it serious. Nós queremos levar isto a sério. In John 14:23, Jesus says, Em o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus disse: anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them. We will come to them and make our home with them. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. We live in a time where we as church, as Christians, we try to compromise. Nós vivemos tempos em que nós, como igreja cristãos, queremos nos comprometer. We try to compromise with the Word of God. Queremos comprometer com a palavra de Deus. The Bible says they will turn the truth into stories that are not completely true. A Bíblia diz que eles reverterão a verdade em histórias que não são totalmente verdade. But I don't want just to finger point to the people that do that. Mas eu não quero simplesmente apontar as pessoas que fazem isso. Because I know that there is a pressure in our society on our Christians already. Porque eu sei que já há uma pressão sobre nós, os cristãos, da nossa sociedade. And if you do the right things, if you obey God, you might lose your job. E se tu fizeres as coisas como Deus pede, se calhar tu corres o risco de perder o trabalho. You might lose your friends. Vais perder os amigos. You might lose your wealth. Se calhar perderás o teu património. You might lose your lifestyle you like. Se calhar vais perder o estilo de vida que tu amas. So under this pressure, some people decide E perante esta pressão, algumas pessoas simplesmente decidem to make church a place of well-being and good feelings. Decidem fazer da igreja um lugar de boas sensações, algo muito bom. But they forgot the instruction that God has given to them. Mas eles esqueceram-se das instruções que Deus lhe deu. And instead of doing and obeying what God says, E em vez de fazer e cumprir aquilo que Deus diz, we try to make nice Sunday services and pay our offering and give things where we think God likes it. tratamos simplesmente de passar um bom tempo, dar as nossas ofertas e fazer coisas que nós achamos que Deus até gosta. But it's not true. Mas não é verdade. God doesn't like church. Deus não ama a igreja. God likes people that obey Him. Deus ama as pessoas que o obedecem. And people that do in church what He likes to see in church. E ama aquelas pessoas que estão na igreja e fazem aquilo que Ele pede para fazer. He wants a church that is clean, Ele quer uma igreja que esteja limpa, without own interests, sem interesses próprios, without compromise, sem outros compromissos, without lukewarm Christians. sem mornidão. He loves a church that is full of passion, like He is full of passion for people. Ele quer uma igreja cheia de paixão, assim como Ele tem essa compaixão e paixão pelas pessoas. And in John 13:34, Jesus brings it in one point. E em Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, Jesus traz tudo a um ponto. After all the history of the Bible and the commandments, we know Depois de tantos mandamentos e instruções, He says, a new command I give you. Love one another as I loved you, so you must love one another.
O novo mandamento resume, e isto vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. And this is the only church that will survive into heaven. E este será a única igreja que irá sobreviver e irá ir para o céu. It's the church where we love God. É a igreja que ama a Deus. And we try to love our neighbor as Jesus loved us. E também amamos o nosso próximo como Jesus nos ama a nós. And everything else about the sacrifices and the offerings E tudo o resto sobre sacrifícios e ofertas doesn't really matter to God. não tem grande importância para Deus. And I want to repeat Mark 12:33. E eu quero voltar a repetir Marcos 12:33. God speaks to us and says, Deus fala connosco e diz: to love him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. And we need each other, E precisamos uns dos outros. and we need to learn to love God again. E precisamos de aprender a amar a Deus outra vez. We need to learn to love our neighbor again. Precisamos de aprender novamente a amar o nosso próximo. And as a church, we want to encourage each other with this. E como igreja queremos encorajar-nos uns aos outros com isto. And we need to understand that other things like church traditions, E precisamos entender que coisas como tradição de igreja other things are not so important. e que outras coisas não são importantes. Actually, they can be a replacement for the true love. De facto, até podem ser um substituto para o verdadeiro amor. So I want us to be humble before the Lord, E eu quero que possamos humilhar-nos perante o Senhor to understand this message, e entendermos esta mensagem. because this message has power in our life. Porque esta mensagem tem poder na nossa vida. God does not need another church on this island. Deus não precisa de mais uma igreja nesta ilha. God needs people that do His call. Deus precisa de pessoas que cumprem e fazem a sua vontade. And then there will be a church, E então haverá uma igreja, a place of love, um lugar de amor, a place that looks like they are one family. um lugar que as pessoas se assemelham a uma família. Although there are people from all different backgrounds of the world. Ainda que tenhamos pessoas de diferentes backgrounds, passados culturais. Yes. And from this place, God's love will flow on this island. E a partir deste lugar, Deus amará e verão fluir de amor sobre esta ilha. It's hard to give up traditions, É muito difícil ceder às tradições. but I believe we need to come out of church emotions Mas eu creio que nós temos que sair deste lugar de emocional, ou igreja emocional. and we need to come into the decision E precisamos de entrar no lugar das decisões. to do what is on God's heart. De fazer aquilo que está no coração de Deus. And it is to love God E que é amar a Deus and to love our neighbor. e amar o nosso próximo. Maybe we can